Bem, pessoal, bom dia. Está todo mundo me ouvindo aí? Eu mudei a configuração do microfone, mudei tudo aqui. Está saindo bem o som? Tá legal? Bem, primeiro eu queria agradecer o convite aí, né, do Renzo, do Ramalho, do pessoal da organização. Legal pra caramba estar aqui com vocês. E contar um pouco de um projeto que, assim, é um pouco de nicho, né? Ninguém fica sabendo, a gente faz, poxa, uma coisa que eu acho bacana, espero que vocês gostem também, a gente fez ali em São Paulo, né? Mas não é, infelizmente não é open source, não é nada, então acaba sendo de nicho. E eu espero, assim, com essa palestra, né, conseguir abrir um pouco a cabeça para algumas aplicações interessantes de Python, principalmente que a gente está aqui num polo de aeroespacial, e o que eu vou falar aqui se aplica também ao aeroespacial, se a gente quiser fazer. E eu pensei muito qual é a postura que eu ia ter para fazer essa palestra para vocês, né? Eu faço algumas coisas hoje, fundei uma empresa, depois assumi um escritório de desenvolvimento e por aí vai. E, na verdade, eu resolvi dar um passo para trás e fazer a postura do Rafael Engenheiro Sincero aqui, né? Então, eu estou aqui para contar a história de um projeto que quase deu errado, que quase me fez largar tudo, e que eu acho que a maioria de vocês já deve ter passado alguma coisa parecida com isso, né? E para a gente conseguir fazer os 50 minutos serem 50 minutos desse keynote, né, eu gostaria de pedir a colaboração de vocês no final, nas perguntas, né? Porque, de novo, né, não adianta eu estar aqui fazendo a posição do engenheiro sincero e contando de fato como foi a história, né, se não tiver as perguntas, a gente não conseguir construir uma conversa aí. Mas, bem, antes de começar a falar do projeto, deixa eu me livrar desse negócio, porque eu não sou bom em ficar parado. Agora sim. E deixa eu falar um pouquinho de mim, quem sou eu, por que eu estou aqui, enfim, essas coisas. Eu sou engenheiro mecatrônico de formação, né, me formei na Poli. Na verdade, eu sou criado na Aparecida do Norte, aqui do lado, fiz técnico de informática lá, enfim. Depois resolvi fazer engenharia e fiz mestrado em inteligência artificial. Quando eu saí da faculdade, assim, não tinha muito emprego na época, 2010, e a minha decisão para ficar no Brasil foi fundar uma empresa. E eu fundei uma empresa que é a tal da Tegris ali, né, e a ideia da Tegris era trabalhar com telemetria de máquinas. Então, o que a gente queria fazer, né? A gente queria analisar o comportamento de operação de algumas máquinas e, através dessa análise, que não deixa de ser um Big Data, né, a gente queria conseguir ajudar na manutenção preventiva, a gente queria fazer otimização da máquina e por aí vai. Tudo isso em tempo real, né, no começo lá da internet das coisas, claro, numa escala industrial, né. Mais tarde, depois eu fundei uma startup, que a gente está até pegando investimento agora e tal, tudo isso baseado em Python. E também no ano passado, me chamaram de volta para a USP para tocar o escritório de projeto de software deles, né, que é importante colocar aí, porque a gente está procurando estagiário, então depois, principalmente o pessoal da FATEC, que a gente gosta muito, vamos conversar. E, enfim, se alguém quiser falar comigo aí, né, o Twitter é o melhor jeito, né, no último slide tem o e-mail também, mas o Twitter é mais fácil. A gente está em São Paulo, então a gente está um pouco longe da história do petróleo. A gente ouve falar de pré-sal, né? Todo mundo aqui ouviu falar de pré-sal, certo? Mas, às vezes, a gente não tem muita noção do que é o pré-sal e o quão louco era aquilo que a gente se propôs a fazer nesse país. E era bastante maluco. Principalmente também para quem vem de fora, eu quero dar um overview bem rápido do que é a operação de extrair óleo do pré-sal. Todo mundo sabe como é extrair óleo em terra, certo? Todo mundo já viu um filme que se passa no Texas, ou os poços de petróleo do Kuwait, saindo óleo e tudo mais. No pré-sal é um pouquinho mais difícil. Para começar, você tem um navio ali, que é a plataforma, né, e entre ele e o fundo do mar, tem alguma coisa da ordem de 2.000 metros. Você precisa superar 2.000 metros de lâmina d'água antes de começar a perfurar o chão, para depois que você perfurou o leito de rocha, você encontrar o pós-sal, depois encontrar o sal, mais uns 2.000 metros, depois a camada de pré-sal e depois o bolsão de óleo. Em termos tecnológicos, o programa de pré-sal para o Brasil ele pode ser comparado a um programa espacial. A dificuldade, os riscos envolvidos, os investimentos feitos. E eu não estou aqui para dizer se os investimentos foram
dos melhores que podiam ter sido feitos ou não. Acho que não. A gente pode falar de economia de petróleo na sala de conversa livre lá, né? Mas é algo que a gente se propôs a fazer e, de fato, a gente conseguiu fazer. E para conseguir fazer isso, né, existiam diversos desafios. Um deles, por exemplo, né, é relacionado justamente a essa história dos 2.000 metros de lâmina d'água. Então, seu barquinho está lá, certo? Esse barquinho se conecta a uma mangueira bem grande, tá? 5 metros de diâmetro, mais ou menos, que ela vai até o fundo do mar e tira o óleo do poço que está furado no fundo do mar e traz para dentro do navio. Para que essa mangueira fique fixa no navio, você precisa que o navio também fique parado lá em cima. Entretanto, com 2.000 metros de água, você não consegue lançar uma âncora. Por quê? Se você lançar uma âncora, ela vai fazer uma catenária, ou seja, ela vai fazer uma barriga aqui, e o seu navio vai ficar, na prática, né, circulando ali em cima. Certo? E quando eu digo circulando, ele vai circular com mais de 1 milha de raio. Certo? E isso não dá certo. Desengataria essa mangueira. Para que essa mangueira, que a gente chama de riser, né, fique conectada ao navio, a gente precisa que ele só se mova no máximo 5 metros. E aí é um puta de um problema. Em água rasa, a gente faz isso com várias âncoras. Né? Se cada âncora vai definir um círculo, né, vai definir um raio de movimentação do navio, se você põe várias, você restringe esse espaço. Entretanto, se você está nesse nível de profundidade, é impossível fazer esse arranjo. Então, existe uma coisa chamada DP. Posicionamento dinâmico. O que o posicionamento dinâmico faz é basicamente um piloto automático. Ou seja, você usa o GPS, você usa toda a instrumentação do navio, principalmente os anemômetros, né, do navio, para detectar quais são as forças externas que estão tirando o navio do lugar, e você usa os motores do navio, que estão sempre ligados, para manter o navio parado no lugar. Quem fez um pouquinho de engenharia aí, talvez já tenha feito engenharia de controle, alguma coisa assim, controle 1, controle 2, isso é controle aplicado. É claro que numa escala, de novo, um pouco maluca. E já que a gente vai falar de escala, deixa eu mostrar umas fotos da brincadeira para vocês. Isso é um rebocador. Eu vou começar a dar nome para os navios. Tá? O pequenininho é um rebocador, é um supply vessel, tá? É um SPV. E atrás é uma unidade de produção, armazenamento e offload. É uma FPSO, que é a plataforma. O Brasil ele escolheu fazer FPSOs a partir da conversão de navios tanque. Certo? Por quê? Porque a gente tinha os navios tanque, ou a gente conseguia comprar muito barato navios tanque de petróleo, e aí a gente coloca todo o equipamento para que seja feita a extração do petróleo em cima, né, e as nossas plataformas de pressão nada mais eram do que grandes navios. E uma coisa legal é o seguinte, depois que ela enche, alguém tem que ir lá e esvaziar. Fica mais claro nessa foto aqui. Então, depois que a da frente ali encheu, a gente vai com um tanker de verdade para a 30, 50 metros dela, mais ou menos. O que na água, se você está falando de brincar com um barco desse tamanho, que é a escala de quilômetro, é muito perto, né? E a gente liga um com o outro com uma mangueirinha, que se arrebentar, vaza óleo para tudo quanto é lado, né? E passa aí 4, 6, 8 horas transferindo óleo de um para o outro. Essa é a operação de offload. A coisa fica um pouco mais difícil se você está lembrando da história das âncoras, do DP e tudo mais, porque agora esses dois navios têm que ter posicionamento dinâmico funcionando em uníssono para que a distância entre eles não aumente. E ainda tem um cara lá na frente, naquele rebocador, que está ali tentando ajudar, tentando girar o conjunto inteiro para que o conjunto fique de frente para o vento. Porque se ele ficar de lado para o vento tira os navios do lugar. Aquele cara pequenininho é esse cara aqui que estava na primeira foto. É difícil a gente ver navio fora d'água, mas esse aqui estava pintando o casco, eu tirei essa foto. Não sei se dá para vocês verem. Tem pessoas aqui. Esse é o rebocador, esse é o supply. Para dar uma ideia, esse cara leva 80 mil litros de combustível para trabalhar um dia. Né? Esse cara ele tem uma motorização, né,
bastante interessante, né? Ele tem propulsores padrão, né? Propulsores daqueles que você pensa no filme do Titanic, tem aquele propulsor do navio, né? Ele tem na frente aqui, ó, dá para ver um buraquinho, propulsores de túnel, porque o navio é tão grande e tão lento para virar, que se você usar o leme, você precisa fazer um círculo gigante. Então você tem um propulsor lá na ponta, só para empurrar a ponta do navio, para você conseguir reduzir o círculo que ele precisa para manobrar. E ele tem outros propulsores, que são azimutais, que são propulsores vetoriais. Você aponta ele para onde você quiser e ele gera uma força naquela direção. E o que você faz com esse supply é levar suprimentos para a FPSO, que é a plataforma. Então aqui está ele do lado. Você pode ver que gera até uma onda de comportamento aqui que faz um vale na água, olha, porque a interação do casco dos dois navios com a corrente acaba fazendo isso, o que normalmente deveria fazer os navios se juntarem. E, de novo, né, eles são mantidos nessa posição por um operador muito experiente, né, e pelo tal do posicionamento dinâmico. Que, quando a gente fala, poxa, parece um videogame, o cara vai lá, aperta um botão, e, enfim, ele está naquela posição, né, a engenharia resolve o problema para ele, a gente fez parecer fácil o fato que, para pilotar um navio desse, né, é quase um cockpit de avião. Né, então, o piloto ele senta naquela cadeirinha, ele tem tudo isso aqui. Né? Se aqui, esse daqui é o console só para fazer o piloto automático funcionar, só para fazer a DP funcionar. São controles de leme, controle de motor, controle do outro motor e por aí vai. Por quê? Nesses navios, você controla cada motor independentemente. Isso aqui é uma foto da tela de DP, mostrando a motorização do navio. Ele tem 2 propulsores vetoriais atrás, 2 propulsores de túnel na frente. E você pode fazer vários arranjos diferentes. E, obviamente, se você está fazendo operações tão delicadas, com risco ambiental tão grande, com risco de patrimônio tão grande, com risco de vida tão grande, não dá para treinar essas pessoas na vida real. Então, o jeito que se escolhe para fazer isso, né, é um simulador. E essas pessoas realmente precisam assim, de muito tempo no simulador. Né? Enquanto eu fazia, eu fui aprendendo a pilotar também, eu tenho algumas horas já de simulador, e é uma coisa assim, bastante difícil. E depois, quando a gente entregou o simulador, spoilers, a gente entregou o simulador, né? Eu pude acompanhar o pessoal fazendo os primeiros cursos no simulador, mesmo o pessoal de mar, mesmo experiente, né, tem dificuldade em fazer esse tipo de operação. E aí, qual é a ideia do simulador? A gente fez um desenho no SketchUp, né, dizendo, a gente vai pegar um monte de televisão, colocar na parede, né, a gente vai construir a ponte de comando do cara, né, e ele vai poder, aí dentro, treinar e simular qualquer tipo de manobra, qualquer tipo de mar, né, qualquer tipo de cenário virtual. Como isso já existe em outros lugares do mundo, né, a partir do momento que a gente passou a oferecer isso no Brasil, né, acharam muito interessante. E para a gente conseguir oferecer isso, né, a gente fez uma parceria com uma empresa holandesa que fornecia um cluster de simulação numérico, que nada mais é do que 2 computadores que estão ali solucionando todas as equações para que o movimento seja real. Esse cluster de simulação numérica ele não é usado para isso, mas a gente ia usar. A gente foi lá e conversou com a Rolls-Royce, Sistemas Marítimos, que fica na Noruega, sobre usar os sistemas deles de controle, de posicionamento dinâmico. Não, tudo bem. Mas esses sistemas nunca foram ligados, né, no sistema de posicionamento dinâmico. E, bem, também tinha controle manual, tinha um pouco mais de coisa para fazer. E o engenheiro naval que trabalhava com a gente falou, tudo bem, mas os componentes funcionam, eles são reconhecidos no mercado. Poxa, é a Rolls-Royce. Poxa, é o Marin, ele faz simulação naval desde 40 e poucos. Então, na verdade, a gente tem um briefing inicial que é bastante simples. Isso eu copiei de um e-mail de 2013. Pois é. E tá bom, então, basicamente, você está me dizendo que o projeto, do ponto de vista de software, vai ser fazer um switch. Tá bom. A gente faz. É barato. Vai levar 2 semanas para fazer, 2 para testar, vou dizer que vai levar 2 meses para ter uma sobrinha. Não, tudo bem, a gente faz, tranquilo. Não, pode comprar tudo.
E aí se gastou, né, na época, $600 mil em equipamento. E aí, quando se gastou $600 mil de equipamento, começou a aparecer as coisas divertidas. Por exemplo, né, todos os sistemas da Rolls-Royce dizem, olha, você tem que alocar X% da potência do motor. O simulador não entende absolutamente nada disso. Né? O simulador da Marin trabalha, é um cluster numérico, ele trabalha com, tá bom, então o RPM do motor é tanto, é um dado dele. Né? A RRM, a Rolls-Royce, né, ela utiliza um protocolo naval. Poxa, bacana, a gente fez questão que todos os equipamentos fossem no mesmo protocolo. Mas ela não usa nenhuma mensagem padrão. Ela personalizou todas as mensagens do protocolo. Pois é. O cluster de simulação, para ganhar tempo, e já que ele é um cluster, ele não tem absolutamente nenhum compromisso com a realidade, ele trabalha em UDP. Mas a Rolls-Royce trabalha em CAN. Esse switch começou a ficar complicado. E alguém lembrou que tinha uns instrumentos que são bússolas, são coisas que têm agulhinha e tal, que não são da Rolls-Royce, são comprados de uma empresa brasileira, uma startup lá do Rio Grande do Sul. Tá bom, né? Tá bom, vamos definir algumas coisas, então. A gente vai fazer um switch ainda, certo? É um switch, não é nada mais do que um switch, sem pânico. E vamos padronizar. Não importa qual for o tipo da mensagem, a gente vai converter em NMEA 183, que é um NMEA padrão. Por quê? Porque a nossa ideia é que, depois que o simulador estiver pronto, qualquer equipamento náutico que a gente tiver, a gente consegue ligar no simulador e ele vai funcionar. Legal, ótimo. Mas, poxa, se a gente tem todas essas mensagens e já que o padrão suporta estender essas mensagens, talvez a gente devesse, então, criar uma linguagem de domínio específico, né, uma DSL, para descrever essas mensagens, e, ao invés de ficar usando programação de propósito geral. A gente gosta de Python, mas é muito fácil dar um tiro no seu próprio pé quando você está fazendo expressão regular. Então, a regra sobre expressão regular é que você escreve, mas você não lê. Então, você tem que dar manutenção em expressão regular, depois não costuma ser uma coisa muito boa. E tá bom, vamos fazer isso de um jeito razoavelmente inteligente. E aí começa a aparecer código nessa apresentação, que é uma coisa que, quando eu fiz ela lá em São Paulo, não tinha. Aí me cobraram, certo? Precisa mostrar código na apresentação. Eu não sei como é que a gente faz para entender isso, mas a ideia é o seguinte. Cada objeto desse daqui, né, acredita em mim, eu sei que não está dando para ler, a gente não testou antes, mas cada objeto desse daqui, ele herda de um objeto base, da mensagem NMEA base, certo? E ele só define um template em uma DSL que a gente definiu. Né? Então, por exemplo, essa mensagem hot, né, de velocidade de rotação do navio, né, velocidade que ele está girando em cima do próprio eixo, né, ela tem alguns campos no protocolo NMEA. Né? Então, ele tem o Talker ID, ou seja, quem está mandando essa mensagem, né, qual dos sensores está mandando essa mensagem, né, a rate of turn, né, ou seja, a velocidade que ele está girando, né, e o status desse sensor, né, se essa mensagem é confiável ou não. Porque o sensor, muitas vezes, ele continua mandando a mensagem, mas ele está desconfiado do próprio dado. Né, coisas de sistema robusto. Então, ele fala, olha, eu estou te mandando isso, mas eu estou travado nisso faz 5 minutos. Eu acho que o navio não está girando sem parar. Né? E, poxa, qual a ideia de fazer esse negócio? A ideia de fazer esse negócio é o seguinte, aquela NMEA base, né, a gente também definiu um teste base para ele. Né? E aí vem as coisas. Né? Poxa, Python, vamos... Reclamação de sempre. Né? Python é dinamicamente tipado, eu não consigo ter segurança na hora da compilação, blá, 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 não dá para fazer sistema embarcado. Né? Dá para testar, né, porra? Certo? Então, a gente define um teste. Isso daqui, no caso, é uma mensagem, de fato. O protocolo NMEA tem essa carinha aqui. Então, o tipo da mensagem, quem mandou, né, os campos da mensagem e um checksum. A gente define, tá bom, na nossa DSL, né, vamos definir um dict com todos esses dados. E aí, para cada uma dessas mensagens, a partir do momento que ele tem essas duas coisas, ele consegue fazer 90 testes diferentes, né, que garante que essa mensagem que você implementou, de fato, é uma mensagem que agora está compliant, né, com todos os padrões da NMEA. E isso daí meio que deu o tom do projeto inteiro, né, que é o seguinte, fail fast. Se você está fazendo esse tipo de projeto,
Você tem que usar as coisas legais do Python, por exemplo, assim, conseguir passar interfaces ao invés de passar, de fato, tipos. Né? Então, você tem o list-like, o file-like object, essas coisas todas. Né? Mas tem horas, né, que você precisa de uma mensagem NMR. Ponto. Né? E se ela não é compliant com o protocolo, assim, para você que está desenvolvendo, é melhor que esse negócio pare de funcionar e te diga, olha, essa mensagem teve um problema assim, assado, e você arruma, né, do que você tentar deixar esse erro correr para dentro do stack. Ok. Né? Só que a coisa continuou piorando. Né? Na verdade, depois que a gente terminou de fazer a implantação em CAN, a Rolls-Royce avisou que não, ela não ia fazer isso em CAN, ela ia fazer isso em UDP também. Não, como assim? É porque, na verdade, olha, Rafael, você não vai estar lendo do barramento, você vai estar lendo dos servidores. Ah, tá bom, né? Que é o servidor que fica a bordo rodando o programa de DP. É isso aí. E esses servidores eles se comunicam em UDP. Ah, tá bom, legal, eu vou ter que fazer o UDP também, mas diz para mim, por que UDP? Eu não sei se alguém aí está com a mesma desconfiança que eu, mas parece uma ideia horrível. Né? E ninguém nunca conseguiu me dizer isso. Por que o servidor de DP se comunica em UDP? Os dados vieram para ele em CAN. Certo? Você tem garantias físicas, elétricas, para quem estudou camada de transporte, né, de que os dados realmente chegaram, que eles chegaram com prioridade, eles chegaram na ordem, e aí você vai para um protocolo de datagrama que não tem nenhuma garantia desse tipo. Medo, de verdade. Mas é assim no navio de verdade? É. Tá. Não, mas tudo bem. Né? O negócio que a gente fez em CAN ele não vai ser esquecido, porque os instrumentos novos que foram comprados da empresinha brasileira são CAN. Mas são NME 2000, não são NME 183. Muda até a tensão. E tem uma coisa. O sistema da Rolls-Royce de DP, ele só funciona depois que ele faz uma rotina de testes dos disjuntores do navio. Tá? E o simulador não sabe o que é um disjuntor, o cluster de simulação. Tá? Desativa isso, não tem como. Está dizendo então que a gente precisa simular os disjuntores do navio no código Python. Mas pode piorar. Não basta ser o DP. Né? A Rolls-Royce, na verdade, ela abre um socket para cada instrumento a bordo do navio. Lembra daquele painel? Eu vou voltar. Tem um socket para cada botão. E é o seguinte, é óbvio, né? Quando alguém me disse o que você vai fazer, na verdade, é um switch para ligar 3 partes, tá bom, implementa o servidor, 3 threads, né? I/O bound, não tem problema, mesmo o Python sendo o sistema de threads que ele tem, não vai dar problema nenhum, mas para 3 threads. Não, 4, porque esqueceram os instrumentos. 4 threads. E, de repente, são 250 no mesmo processo. E é o seguinte, não é só DP, na verdade tem um outro sistema que é muito parecido com o DP, ele só usa todas as mensagens diferentes, e são outros controles, e são mais 150 sockets, que chama POSCON. O que ele faz? É o DP, mas não é automático. Como assim? Em vez do cara apertar o botão e definir a rota e tal, ele assume o controle do navio no modo joystick, estou falando sério, a terminologia é essa, e brinca como se fosse videogame. Ele não precisa saber o que os motores fazem, né? Ele fala para o navio, vai para lá, e o navio vai. Ande de lado, e o navio anda. Tá bom. E o controle manual também vai ser Rolls-Royce, não vai ser mais do jeito que a gente tinha projetado originalmente, porque senão as coisas não funcionam. E mais 17 sockets. Enfim, como eu estava dizendo, o número de threads, mesmo assim, sendo conservador, explodiu de todas as maneiras que vocês podem imaginar. Chegou ao ponto, né, de que o simulador começava a rodar, e ele começava a ficar lento. Começava a ter uma diferença percebida entre o comando de joystick e o que estava, de fato, chegando no simulador. Porque as filas dos buffers de rede começaram a crescer. E, profiling, vamos lá, vamos entender o que está acontecendo, etc, etc. O problema era o custo de ficar fazendo switch dessas threads todas. Por mais que no baixo nível a gente estivesse usando
sistemas de leitura inteligentes e tal, para fazer subscribe a evento de kernel e tudo mais. O custo do switch entre essas threads não deixava, né, a brincadeira funcionar. Piorou. Sempre dá para piorar. A ideia é que cada instrumento mandasse 4 mensagens por segundo. Mas alguém achou que o ponteirinho não estava se movendo suavemente. E aí mudaram a especificação para 10 mensagens por segundo. Então já estava ruim e colocaram 120% a mais de carga. E ficou bem estranho. E como alguém já tinha matado aí logo no começo, né, quando o projeto começa com o briefing é simples, a sua vida vai acabar. Então, como eu disse, né, eu estou aqui fazendo o papel do engenheiro sincero, e assim, de verdade, um momento de silêncio para todos os freelancers que já caíram nessa armadilha. Certa vez eu planejei uma viagem. Não só eu estava trabalhando enquanto eu devia estar viajando, como eu saí no prejuízo. Não foi o caso desse projeto. O caso desse projeto foi que aquela arquitetura simples, que era para ligar 3 partes, virou isso. Sério, eu tenho dificuldade de explicar o nível dessa confusão. Mas vamos lá. As 3 partes continuam existindo. Certo? Esse carinha aqui, que deveria ligar elas, né, agora ele tem que conversar com um monte de gente e ele tem que saber tudo isso que está dentro aqui, porque tem mais um problema. O cluster numérico, de novo, ele é burro. Você dá uma ordem para ele, tipo, aloca o motor, vai para frente. Ele vai. Ele não sabe quem está dando a ordem, nem nada. Mas, para os equipamentos da Rolls-Royce, você não pode entrar em nenhum estado não modelável pelo sistema de circuitos do navio. O que eu quero dizer com isso? Né? Você não pode, por exemplo, tentar controlar um motor em modo DP e outro motor em modo joystick. Você não pode fazer isso. Você pode, porém, né, usar todos os motores em modo DP e desativar um deles por algum motivo. Ou, veja só, assumir o controle manual de um dos motores no modo DP. E aí você faz a malha de controle do DP, né, brigar com você mesmo. Ou seja, ele está tentando assim, fazer com que, dado as situações externas, mais esse motor desgraçado que você assumiu na mão e você não sabe o que você está fazendo, né, ainda leve o navio para onde você mandou ele ir. E essas coisas são importantes na operação. E aí foi o seguinte, ferrou, não dá para fazer. Né? O Rafael não deveria ter escolhido Python para fazer isso. Eu tinha 3 anos de formado. A gente não devia ter contratado uma empresa que também tem 3 anos de atuação, que nunca pegou um projeto desse tamanho. Devia ter feito na Noruega. Esses brasileiros não sabem nada. Aí vieram os holandeses para cá e disseram que os brasileiros não sabiam nada, e os noruegueses também não. Aí começou uma bagunça. Mas eu olhava para o código e, para mim, o problema eram as malditas threads. Tadinhas, elas não eram culpadas, elas não deviam ser tantas, na verdade. E, bem nessa época, a gente estava falando em programação assíncrona em Python. Será que isso resolve? Eu tirei uma semana de férias. Se eu ficasse na empresa, provavelmente eu ia ser demitido, mesmo sendo um dos donos. Eu tirei uma semana de férias para estudar essa programação assíncrona. E na época tinha 2 caminhos. Tá? Tinha o Twisted, que é muito legal, e tinha o Tornado. Né? Eu tinha uma semana para estudar e o manual do Twisted tem 1.200 páginas. Então não dava. Então eu fui para o Tornado. Mas eu me atraí pelo Tornado pela simplicidade do uso das corrotinas. Eu achei elegante a ideia de usar corrotinas e usar um gerador de eventos para se fazer as coisas. E tá bom, né? Vamos por esse caminho. E eis que surge uma nova esperança, que é só mudar todo o sistema de leitura e escrita e controle e refazer basicamente o software inteiro, mas que deve funcionar. E eu fiquei preso nessa dúvida se eu ia para o Tornado ou para o Twisted por um certo tempo. E não sei se vocês acompanham, mas bem nesse momento, o Guido e o Glyph, do Twisted, estavam brigando. Foi uma briga feia. Depois o Guido falou, olha, na verdade eu não tinha entendido o seu modelo de execução, mas ele é bom também.
né? E, enfim, como eu não sabia para que lado a coisa ia, o Async.io estava começando a nascer, era ainda a ideia de fazer o Tulip e tudo mais, eu resolvi ir para o Tornado. E já que eu estou fazendo esse refactor, vamos ser ainda mais paranoico, vamos passar esse código a limpo. Mas, para começar a usar o Tornado, tem um probleminha. O Tornado é um servidor web, é TCP. Então, assim, o meu primeiro código em Tornado, quiçá o meu primeiro código em programação assíncrona, foi a implementação de baixo nível da camada UDP do protocolo. De um servidor que eu sabia que ia ter que lidar com 6.000 mensagens por segundo. E aí não é bonito. Não é bonito, mas dá para ser criativo. Ao invés de fazer um servidor de protocolo genérico, né, implementar de fato datagrama no Tornado, eu segui um outro caminho. Né. Eu criei canais, né, para se trafegar NMEA, só NMEA. Então, eu tinha certeza que naqueles canais só iam passar um tipo de mensagem. Isso lá na frente faz com que o meu stack de avaliação do que está chegando seja muito mais simples. Não só isso. Eu implementei usando uma hierarquia onde é tudo igual, só muda o file-like object que a gente precisa ler ou escrever. Não só isso. Como um dos problemas era simplex, o DP é simplex, ele só manda dado numa direção. Se você quiser mandar para outra, você abre outro socket. E o outro poderia ser duplex, que era o caso do RS-232, ele manda os dados nas duas direções. Eu ainda tive que quebrar isso. Então, aqui a gente tem uma classe listener. E aqui, exatamente nesse pedaço, a gente tem a magia negra acontecendo, com callbacks explícitos. Por quê? Porque o Tornado tem coroutinas, é legal pra caramba. Mas ele não serve para isso, porque você está definindo o sistema de leitura da I/O loop. Você precisa se subscrever e se retirar da fila de notificações do kernel. Tá bom, vamos fazer, não tem problema. Tem um writer também, não precisa entrar em detalhe. Mas a parte divertida disso é que, a partir desse ponto, a gente pode usar a herança do Python e até a herança múltipla, se a gente quiser fazer um duplex, herdando do listener e do writer, e implementar novos protocolos NMEA sobre o Tornado, simplesmente definindo qual é o obtain stream. Ou seja, como eu obtenho um file-like object para aquele protocolo. Fosse ele UDP, fosse ele 232, fosse ele 485, fosse ele CAN. E isso se pagou, no final das contas, porque todas essas coisas, obviamente, apareceram. Mas, poxa, o que realmente atraía na ideia de fazer a programação assíncrona e usar o Tornado era a orientação a eventos. Como assim orientação a eventos? Para mim, era muito claro nesse sistema, a partir desse ponto, que cada mensagem que passasse, seja lá vindo da onde ou chegando aonde, que passasse pelo integrador, que passasse pelo software que eu estava fazendo, era um evento. E que, sobre esse evento, eu deveria aplicar regras de negócio, de maneira geral, não conhecidas a priori. Então, se a gente refizesse essa estrutura para ser um reator de eventos, e aí eu estou usando a nomenclatura do Twisted, e cada evento acionasse uma série de callbacks, que são, na prática, lógicas de negócio, e esses callbacks pudessem alterar o estado do simulador, as variáveis internas da minha simulação, ou até mesmo disparar novas mensagens, isso cobriria todas as aplicações do software que eu estava fazendo. De novo, é se afastar um pouco da linguagem de programação de propósito geral, e você começa a fazer a ferramenta para resolver o seu problema. E eu tinha muito claro que se a gente conseguisse fazer isso, novos navios, porque, de novo, o simulador pode ter qualquer navio, seria apenas uma questão de configuração, não de programação. E essa ideia me atraiu. E ela ficou com essa cara. Então, por exemplo, para a gente configurar, já vou dizer, isso é um arquivo Python, isso é um dicionário, nada mais do que um dicionário. Para a gente configurar tudo que vai para o simulador, a gente define que isso é o simulador, que ele usa um multicast UDP,
conectado, né, nessa interface de rede. Ele está fazendo multicast nesse IP com essa porta. Eu defino os tipos de mensagem que o simulador pode trafegar. Poxa, por que isso? Porque se viesse qualquer coisa fora da especificação, quebrava, eu via que quebrou e pronto. Né? Não estamos aqui para perder tempo. Se existe uma especificação, se existe a lista de mensagens que o simulador entende, né, eu quero restringir a isso. Né? E aí, poxa, essa daqui cortou um pedaço. Né? Para cada um dos devices, né, o DP, ou o POSCOM, ou os instrumentos da Tecnomaster que estão ligados, né, eu posso vir aqui e dizer, olha, se chegar uma mensagem do tipo MWV, velocidade de vento, né, eu preciso que você execute essa regra de negócio. Eu preciso que você mande para o DP, né, usando a tabela de anemômetros. O que é a tabela de anemômetros? Né? No caso, essa regra de negócio aqui, Relay on Talker ID, ele analisava qual era o Talker ID que estava vindo, né, do simulador, e usava uma tabela para falar, tá bom, você está vindo então do anemômetro chamado X1, né, a Rolls-Royce chama esse anemômetro de R1. E a gente precisa mudar o Talker ID para as coisas se mapearem. Não, na verdade isso daqui é o seguinte. Quando chega uma mensagem NME, certo? Essa mensagem ela é instanciada, certo? Com aquelas classes que eu mostrei primeiro. E essa instância é passada para essa regra de negócio, e essa regra de negócio opera sobre essa instância da mensagem. Né? Ela pode fazer várias coisas. No caso, essa especificamente, né, troca o Talker ID e manda para o DP. Só isso. Tá? Qual é a graça de fazer isso desse jeito? Algumas. Minha favorita é que se você parar para olhar aquela função que eu chamei, na verdade ela é uma closure. Como assim? Vamos voltar aqui. Relay on Talker ID, Relay on Talker ID, Relay on Talker ID. Né? E eu passo as configurações. Vamos olhar como isso é por dentro. É a própria Relay on Talker ID aqui. Na verdade, ela me retorna uma função. Coisa bonita do Python. Né? Se fosse Java, eu ia ter um Business Rule Executor, alguma coisa assim. Não, aqui eu não preciso fazer isso. Né? E ao não fazer isso, né, primeiro, eu consigo escrever um código muito mais limpo aqui. Certo? Ou seja, eu capturei que é DP, eu capturei que é esse anemômetro, eu gerei uma função customizada para tratar essa regra de negócio e retornei essa função que vai ser executada quando chegar uma mensagem MWM nessa interface de rede. Certo? E aí eu posso fazer o que tem que ser feito. Inclusive, explodir uns erros. De novo, é melhor saber, né, que tem algo errado assim que acontece. Não só isso. O código original ele tinha uma coisa que me incomodava, né, que é o seguinte. Aquela história dos circuitos, dos disjuntores do navio e tudo mais que teve que ser modelado dentro desse integrador para que essa coisa funcionasse, né, era um grande macarrão. Né, era assim, mais um código que depois, se você fosse ler, você não saberia o que está acontecendo. Eu busquei um modelo melhor para isso, e busquei inspiração lá nas minhas aulas de engenharia, nas máquinas de estado. Tem um pacotinho bonitinho no Python, chama Python. Né? Máquinas de estado finito em Python. Então, por exemplo, né, a máquina de estados de um Leme, né, eu posso fazer uma transição, né, para ele ir para o modo automático, uma transição para ele ir para o modo manual. Ele só pode ir para o automático se ele estiver em algum desses modos, né, e ele vai para o modo automático. Mas, poxa, antes de fazer o tio auto, ele tem que verificar isso daqui. O que ele está verificando aqui? Ele está verificando se ele está em DP ou se ele está em POSCOM, ou simulador. Por quê? Porque eu não posso mudar o leme para operação automática se o simulador não está engajado em operação automática. Certo? Isso na prática, no navio, é muito simples. Tem um disjuntor ali que não passa corrente. Né? Se ele não tiver energizado o DP ou o POSCOM, isso simplesmente não acontece. Mas quando você está lidando com software, você tem que modelar essas coisas. E ao fazer isso dessa maneira, percebe que toda a regra de negócio sobre ele pode fazer essa transição veio parar em uma chamada
booleana bonita, usando o operador in do Python e uma tupla, que eu particularmente acho elegante comparar as coisas assim. E aí o Python começou a mostrar aquilo que foi dito, né? Ele te dá velocidade. Se você programa Python como se fosse Python. Se você for programar Python como se fosse Java, você vai ter dois problemas. Você não vai estar programando Java e você não vai estar programando em Python. Mas a gente pode ir um pouco mais além. Né? Eu não queria ter que desenvolver um sistema para cada um dos navios. Porque, enfim, já tinham me dito que eram 2, de repente viraram 4, 6, e eu estava vendo que eu ia ficar preso nisso para o resto da vida, porque o número de navios crescia mais do que a minha capacidade de escrever código. Né? Então, a gente poderia fazer um sistema de injeção de dependência para aquela configuração declarativa. Né? De forma que você tem um gerenciador de contexto, né? Com uma classe context, que é um singleton, você só precisa ter um rodando, né? Que ele lê toda aquela configuração, monta todos os adaptadores, registra todos os callbacks para você e faz seu simulador funcionar. E não é nada além disso que ele faz. Você lembra que a configuração é um dicionário? Ele importa, e foi a única vez na vida que eu usei o import lib explicitamente, e eu fiquei feliz que dá para fazer isso. Né? Porque eu precisava conseguir fazer uma importação condicional, né? E ele sai montando aqueles dicionários todos, né? Inicializando todos aquelas configurações. E é claro que chegaram novos requisitos. Mas aí você olha para esses requisitos novos com aquela cara de vale a pena ser pessimista. Porque eu tinha tomado um susto tão grande da primeira vez que eu tive que reescrever o código, que quando isso chegou, a coisa começou a ficar fácil. Tem botoeiras que, poxa, são botões, são contato seco, eles não vão falar NME nem nada e tal. Tá bom. E, poxa, tem controles navais, principalmente de uma empresa chamada Quant, que eles são 100% analógicos. Quando eles são 100% analógicos, significa que eles usam um desses 3 modos. Ou são potenciômetros, super simples, é uma resistência que varia, né? Ou é contato seco, né? Tipo binário, ligado, fechado, ou são loops de corrente, ou seja, são instrumentos 420 mA. Esses são um pouco mais chatos. E também tem outra coisa. A gente não quer ter que acessar o console do simulador que você fez. Poxa, por quê? Eu gosto tanto do meu software, por que você não quer acessar ele? Porque dá trabalho, dá errado, o cara vai chamar o navio errado. A gente quer que troque automaticamente de navio quando a gente for lá no cluster de simulação e trocar a simulação. Tá, mas... se vira. Tá bom. Vamos tratar dos primeiros. Né? Depois de ter feito tudo isso daqui, né, ter reescrito todo o código, sim, isso estava rodando lindamente, rodando aí mais de 6.000 mensagens por segundo, que era o nosso target. Né? A gente estava se sentindo confiante, tipo, muito confiante. E aí, quando chegou um requisito desse, que tinha esse cara aqui, ó, não existe nada no seu computador que saiba ler loop de corrente, a gente falou, tá bom. Quem tem medo de hardware? Então é o seguinte, como ninguém quer ficar soldando Atmel aqui, a gente usa um Arduino de base, certo? Mas aí a gente projeta as nossas próprias placas de conversão de 420 mA para Arduino, certo? E, poxa, já que agora eu posso escolher finalmente, né, ao invés de usar o USB do Arduino, eu quero colocar um escudo nele, né, um shield, para poder usar ele em Ethernet. Puta, muito mais fácil. Né? Vou usar minha classe UDP de novo. E aí? Né? E o que a gente fez então foi criar um novo shield de adaptação, né, para os bornes que vinham do instrumento, né, e um shield secundário que vai espetado aqui como se fosse um cartucho de Super Nintendo, né, com o loop de corrente. Então, se você tem um instrumento com loop de corrente, né, você ligava nos bornes desse shield aqui, ligava esse shield nele, e você conseguia ler no Arduino. E o Arduino mandava NME 183 por Ethernet. E toda a configuração ficava do lado do simulador. E aí foi legal, foi a primeira vez na vida que eu mandei fazer placa, mandei soldar. O lote veio estragado, claro, sempre. Né? E aí você fica debugando, mas foi divertido. E no meio dessa história a gente resolveu copiar a Rolls-Royce. Né? Só para não dizer que eu só falo mal da Rolls-Royce, porque eles não sabem fazer manual.
eles tinham uma ideia bem legal, bem das antigas, assim, de ter um trimpote para selecionar o endereço CAN da manete. E a gente copiou exatamente isso. Então, você seleciona o IP desse Arduino por esse trimpote aqui. Então, se você precisasse... Todos os Arduinos rodam exatamente o mesmo código. E eles são diferenciados pelo IP no arquivo de configuração do navio. E se algum deles queimasse, você ia lá, virava a chavinha, ele assumia a identidade do irmão, e o simulador, com a configuração centralizada, né, passava a tratar esse cara. Deu um trabalhinho. Tem um outro requisito aqui, né? A troca de navios. Esse a gente resolveu roubar. Seguinte, trocar de navio envolvia fazer todo o sistema do contexto nascer de novo. Essa aplicação tinha ficado tão legal que ela iniciava em menos de 1 segundo. Não dava nem tempo do sistema de detecção de falhas do DP perceber que ela tinha caído ou algo assim. Então vamos fazer o seguinte, a gente escreve um script para o supervisor, que eu sou um grande fã, não sei se vocês usam, né? Que quando vier um navio diferente, vem uma mensagem dizendo que o navio é diferente, a gente derruba a aplicação e reseta ela de novo, com um contexto desconhecido. E aí, como ela não sabe o contexto, ela se abraça no primeiro que aparece. Ela não escolhe muito. Dessa vez eu pedi 2 semanas, fiz em 1 hora e fui para a praia. E aí é o seguinte, fizemos, testamos, e se vocês sabem, quem sabe aí um pouquinho da história da engenharia de controle que eu estava comentando, né, você cria toda a malha de controle, depois você precisa fazer o ajuste dessa malha de controle. Né? Bem, o simulador estava divertido, era tipo, sim, meu brinquedo. Mas aí me disseram que tinha que fazer esse ajuste, e esse ajuste ia ser feito pelos caras da Rolls-Royce. E aí chamaram os caras da Rolls-Royce e não falaram para eles que eles não estavam calibrando um navio, que era um simulador. E de repente, né, o nosso simulador escrito em Python passou por quase que um teste de Turing. Ele tinha que enganar o cara que estava calibrando. Porque quando eles calibram um navio é super divertido. Eu fui um dia. Você fica dando cavalo de pau com o navio no meio do mar. É muito legal, de verdade. Quando você faz isso, seja no navio ou no simulador, né, o que você está fazendo, na verdade, é isso aqui. Você, não sei se vocês conseguem ver, mas tem uma linha rosa e uma linha cinza aqui. Certo? A rosa é a ordem que o sistema de DP está mandando ele fazer para cumprir o objetivo. E a cinza é o feedback do motor. E o que você está querendo fazer aqui, então, é que ele chegue com a velocidade correta no feedback, né, e ele consiga cumprir essa ordem. No mundo real, você passa 2, 3 dias dando cavalo de pau no navio, acelerando o navio até o máximo, desligando o motor e tal, para descobrir todos os tempos. Ah, Rafael, mas eu aprendi no curso de engenharia, aquele que você fez, que dá para fazer uma análise da malha, dos atuadores e tal, e levantar um modelo matemático dos atuadores para fazer uma calibração por mínimo sei lá o quê, com um algoritmo de otimização sei lá das quantas. Entra no navio. Sim, cada motor é de um jeito, cada propulsor é de um jeito, cada solda é de um jeito. Né? Então, o ajuste fino ele é sempre feito a bordo. Né? No final das contas, né, tem um cara que é um afinador de piano. Ele vem lá da Noruega, sobe no navio e fala, não, ele não está freando do jeito que eu quero ainda, ele pode frear melhor. Né? E é super divertido trabalhar com esses caras. Assim como é super divertido trabalhar com afinador de piano. E o resultado, né, é uma coisa super bonita. Né? Depois que o simulador estava funcionando e calibrado e tudo mais, né, você tem todas as ordens do sistema de DP, né, e você tem toda a dinâmica do motor tentando chegar naquela ordem, aí a ordem muda de novo, aí, enfim, para ele conseguir manter aquele posicionamento. Mas, poxa, esse não é o resultado bonito. O resultado bonito é esse aqui. A gente entregou o simulador. Eu quase infartei, mas a gente entregou o simulador. Então aqui estão os sistemas do DP funcionando. Essa bolinha aqui, em comparação ao tamanho do navio, é o quanto de desvio que ele pode ter da posição antes de dar a porcaria.
né? Aqui estão todos os manetes, esses instrumentos estão desligados, mas esses são os instrumentos brasileiros, né? E o centro de treinamento entrou em funcionamento no começo de 2014. Né? Esse cara aqui é o maior especialista brasileiro em DP, né? E ele está justamente assim, testando cenários, testando as simulações para ver como o simulador reage. Então ele se aproxima dessa plataforma, que é uma plataforma jaquetada, uma plataforma fixa, né? E ele tem que manter o navio parado ali enquanto, sei lá, um helicóptero pousa no navio. Trabalho fácil. E não só isso. Né? Surpresa que eu não tinha contado para vocês, esse simulador tem 2 pontes. Tem uma ponte de vante e uma ponte de ré. Mas que diabo, por que o simulador tem 2 pontes? É porque ninguém pilota um navio daquele tamanho olhando no espelho, né? Então o navio tem 2 pontes. Claro, eu não sou engenheiro naval, eu só soube disso depois que eu comecei a escrever o software. E depois a gente construiu outro simulador. Esse fica em São Paulo. Esse é nosso, esse a gente aluga. E ele é um pouquinho mais sofisticado até, tem mais televisão. E no final das contas, todo mundo só conta o número de televisões que tem no simulador. Samsung. Então, a gente joga. A gente faz corrida de lancha. Manobra de porta-avião. Próximo update vai ter operações de bombardeamento. Na verdade, a gente faz muita simulação legal. Por quê? Porque, assim, esse simulador nasceu no auge da indústria do petróleo. E, assim, poucas coisas tiveram auge e uma queda tão drástica quanto a indústria do petróleo nesses anos. Então, todas aquelas coisas de plataforma, elas são necessárias, as plataformas continuam operando. Mas, por exemplo, o nosso simulador ele é usado hoje para coisas mais divertidas. Pelo menos eu acho. A gente tem a nova lei de portos, a nova lei de canais do país, né, que permitiu que a iniciativa privada, graças a Deus, possa construir portos e hidrovias. E com isso, né, eles precisam fazer a engenharia básica desses portos, né, e testar se o porto ele consegue assim, suprir aquela operação que é necessária. Então, a gente deixou de ser só um simulador de navio, a gente passou a ser um testador de porto, de tão legal que é o nosso modelo de navio. Então, o cara constrói o porto virtual, que custa muito mais barato, né? A gente faz o levantamento da maré e tudo mais da região, faz todo esse modelo, né? A gente tem a biblioteca de modelo de navios, certo? Que inclui o porta-aviões, a lancha, o conteneiro, o navio de gás e tudo mais. E aí a gente testa, né, com o comandante dele, com o comandante internacional, né, até com o algoritmo de inteligência artificial, que faz basicamente manobra por Monte Carlo, né, um jeito de manobrar para ver se o negócio rola. E como ele disse que acabou, você decide se eu deixo o pessoal fazer pergunta. Faltou essa. Tá bom.